Boa noite, gente. Estou iniciando um pouquinho antes para fazer os testes, né? Vamos ver se daqui a pouco a Pri entra, certo? E daí, aí conforme a gente vai conseguindo, a gente chega. Olá, boa noite a todos. Vamos chegando. Olá. Vamos aguardar a Pri. Oi, Pri. E tudo bem? Tudo bem, tudo certo? Sim, vamos só a gente entrou um pouquinho antes, só para ver luz, câmera, ação. Tudo é meio artesanal aqui, certo? Só para Certo. tu ver. Gostou da luz, tá certo? Tá muito escuro aqui a minha luz? Abaixa talvez um pouco o seu celular. Aí eu não apareço. Corta. Ah, Posso tá. virar? Sim, consegue? Tá bom? Como tá teu sinal aí? Você me escuta bem? Sim, tá perfeito. Que bonita que você tá. Ai, obrigada. Filtro, amiga. Ah, Põe pode? você também. Põe de graça. Ai, Ponto, eu tenho aqui um suporte técnico muito tecnológico, ó. não, Que eu gravo as aulas. eu tinha pensado numa luz também assim, só que a gente acabou esquecendo. Ver se eu vim mais pra cá. Não tem problema. Já são 8 horas aí no seu relógio, que o meu ainda, eu tô com meus horários meio. Falta 5 minutos? Falta 5 minutos? 5 minutos. Então tá. Então eu vou fazendo as apresentações, né, Pri, mesmo porque também vai ficar salvo depois, né? Então, às vezes as pessoas não pegam no comecinho a live, mas depois elas acabam assistindo, que eu gravo. Já vou deixar que vai estar aqui salvo, tá? A gente vai reproduzir ela no Facebook e no YouTube também, tá bom? Então, também já vou falando, eu tenho algumas perguntas aqui depois, se alguém quiser mandar umas perguntinhas, se tiver sobrar um tempinho, né, Priscila? Se a gente souber responder, nós estamos à disposição, certo? Então tá. Então, assim, ó, para iniciar, eu sempre gosto de apresentar a minha convidada da semana. E minha convidada da semana é a farmacêutica Priscila Dorigon, né? Formada na Faculdade Integrada de Campo Mourão, certo? Especialista em gestão do trabalho e educação em saúde pública, certo? E hoje é diretora da Vigilância em Saúde do município de São Miguel do Iguaçu. E deixa eu te falar, que momento excelente para ser a diretora de Saúde e Vigilância de qualquer lugar. Não é só de São Miguel, né, Priscila? Qualquer lugar, eu acho, do globo terrestre não é um momento bom de estar à frente, porque é um momento, nós estamos passando um momento histórico, certo? Nós estamos em plena uma pandemia e é uma pandemia junto com a pandemia da desinformação, de fake news, que vai assoterrando tudo e a gente fica nesse emaranhado chamado internet. Então, Priscila, passo a bola para você se apresentar, caso faltou alguma coisa aí. Ah, desculpa, esqueci de me apresentar. Eu sou a professora Elis, a malemolência, a cara de bolacha, à disposição. Aí, Pri? Não, é isso mesmo. Eu era só uma farmacêutica, né, até chegar na vigilância em saúde, né, a partir do momento que eu me dispus a assumir esse cargo, eu fui estudando, fui me especializando para que eu fizesse um bom trabalho onde eu estava até naquele momento. E eu falo que até antes da pandemia, né, nós trabalhávamos, eu falo que não existe uma farmacêutica sem projetos, um farmacêutico sem projetos. Então, desde a faculdade, a gente é incentivado a elaboração de projetos.
Então, desde que eu entrei na vigilância, eu sempre tive essa aptidão, né, de estar fazendo a equipe junto comigo também, de estarmos realizando projetos. Então, quando eu entrei na vigilância, nós tínhamos a dengue, que a dengue é praticamente, né, centenária já, né, então, que é habitual, né, é sazonal, né, a cada 6 meses ela aparece. Nesse período de 4 anos, a gente descobriu leishmaniose no município, o escorpião amarelo, que vem crescendo, né, com muita rapidez no município, o caramujo africano. Então, tudo em cima de projetos, a gente foi fazendo diagnósticos preventivos, porque quando a gente fala de vigilância, a gente fala de... quando a gente vigia a saúde da população do município que a gente vive. Então, todo dia é uma busca nova por prevenção, por adaptação, para que a nossa população não adoeça de doenças fáceis, né, de ser eliminadas, ou não tão fáceis, mas que a gente consiga eliminar os focos. A raiva humana também, né, a raiva animal, tuberculose, brucelose, que são doenças que a gente acha que não existe, mas elas existem, elas estão aí e não foram embora. E esse ano, né, em plena epidemia de dengue, eis que surge uma pandemia, né? Sim, só para um salzinho. Exatamente. Eu falo, a gente já conversou muito sobre isso, né? Mas quando veio a primeira notícia de pandemia, né, da epidemia que existia na China e uma possível disseminação para o mundo inteiro, sabe quando você olhava a TV assim e falava, meu Deus, né? Aquela sensação que está vindo um tsunami, né? E parece que você começa a olhar para os lados e parece assim que ninguém percebeu. Aí você pensa assim, será que eu sou a única louca que estou vendo esse tsunami vindo em cima de mim? Exatamente. Eu chamava de avalanche, porque a gente tinha uma notícia hoje, no outro dia já era outra notícia, era outra coisa, era outra visão, e eu estava de férias, era começo de janeiro e eu estava de férias. E começou a iniciar também uma epidemia de dengue junto. Eu sei que eu estava viajando, eu voltei de férias, cheguei com o meu secretário de saúde e falei assim, está na hora de eu voltar. Né? Ah, mas você não pode, você tem que, né, cumprir os 30 dias de férias. Eu falei, não, eu preciso voltar. Está vindo numa avalanche e a gente precisa conversar, saber como isso tudo vai acontecer, porque a gente tinha muito medo da cruzação dos vírus, porque nós estávamos em epidemia de dengue e estava chegando uma pandemia de um vírus letal que a gente não sabia trabalhar, nada, a gente não tinha nada. A gente não tinha EPIs, porque assim, até março, né, até fevereiro deste ano, você ia no médico, o médico não usava máscara. Você ia no hospital, as máscaras eram usadas para fazer cirurgias, né? Sim. E quando a gente começou a perceber, fizemos inúmeras reuniões, porque a gente precisava conhecer do vírus, saber do vírus e tentar prevenir o mais longe, né, o mais longe possível a pandemia no nosso município. Então a gente começou... Só te cortando, é legal você falar assim para as pessoas também que nisso ele foi chegando. Tudo isso acontecendo e ele chegando. Cada dia tipo, Priscila, tô chegando. Ele batia na minha porta. Todos os dias o vírus batia na minha porta para me avisar, para eu tomar um tento e seguir, né? Então eu chegava, eu falo, Elisa, eu sou uma pessoa muito agraciada, porque eu tenho a melhor equipe da vida, eu tenho.
Que bom. Porque assim, Ninguém faz nada sozinho, né, Priscila? Não. Eu falo que a gente só é o que é porque a gente tem muita gente por trás e a minha equipe é fantástica. Então, assim, nós sentávamos na vigilância e a gente ia estudar o que tinha no momento sobre o vírus. Né? A gente que não era nada. Aí eu tenho uma amiga, inclusive ela está nos assistindo, que é lá da Itália, e né? E a gente vendo o que estava acontecendo na Itália, eu ligava para ela todos os dias. Eu falava, Selma, a gente no Brasil ainda é ofuscado, né? A gente não sabe como o vírus vai chegar aqui, porque a gente sabe que o vírus chegou de diversas formas em diversos locais, porque ele é mutante. Se você olhar o gráfico de mutação do vírus do Covid para o vírus da dengue, a dengue levou 20 anos para se mutar, para virar outro vírus. E o vírus do Covid não, ele é mutagênico, a mutação é praticamente diária. Então a gente não sabia como o vírus ia chegar na nossa cidade. Então eu ligava para a Selma e falava, Selma, eu preciso de detalhes da Itália, né, para a gente saber como lidar com o vírus aqui, principalmente na nossa cidade. Enquanto isso, existia uma equipe por trás fazendo todas as outras coisas. Quando a gente foi para comprar EPI para o município, não existia mais EPI no Brasil. A Europa, Estados Unidos, Chile, o mundo inteiro já tinha comprado, né? Então, a gente tinha uma equipe comprando atrás de EPIs, tinha uma equipe estudando sobre o vírus, tinha outra equipe treinando, gente, uma coleta. A gente não sabia coletar. O treino de coleta levou 2 dias. 2 dias para a gente sair e falar assim, não, agora estamos prontos para fazer a primeira coleta. Porque a gente, a equipe treinava, se paramentava, né? Coletava um do outro, terminava a coleta, desparamentava, porque a gente sabia o quê? A gente sabia que lá na Itália, os médicos, os enfermeiros, eles se contaminaram na desparamentação. Então, assim, as 2 primeiras enfermeiras que coletaram na época, né, foi em março ali a nossa primeira coleta, eles tinham família, todo mundo tem família, e o que eu menos queria naquele momento era colocar alguém em risco. Então, assim, eu falo que existiu pessoas que se pediram para participar, porque era uma coisa histórica que estava acontecendo e queria participar, e que eu agradeço profundamente, que foram profissionais que não estavam na minha equipe, mas que se prontificaram a ajudar na coleta. Então, assim, como, né, quando, né, quando tudo começou, e eu sempre falava assim, eu sempre pensava na minha cabeça, gente, o vírus está na China, os chineses estão no Paraguai, eles vão descer em Foz do Iguaçu é 60 quilômetros, né? Então, o vírus já está aqui, eu pensava comigo. Ele está andando por aqui e nós temos que investigar, né? Saber aonde ele está, né? Então foi isso, assim, o começo foi muito estudo, eu falo, a gente não teve treinamento, não teve tempo de ter treinamento. Nós tivemos apoio, né, do Estado, da Regional de Saúde, mas treinamento físico, nós tivemos um treinamento com os bombeiros, que nós pedimos para participar e estar junto com eles, com o SAMU e com os bombeiros, para a gente participar dessa vestimenta, né, e desparamentação para a gente aprender. E fora isso, foi livro, foi artigo, foi capacitação entre nós, dúvidas entre nós. Os países... Você vê assim, a gente que acaba lendo bastante artigo, acaba estudando, assim, mas você vê, todos eles são unânimes em dizer que é trocar um pneu de um carro andando. Como descrever o início da pandemia em qualquer lugar do mundo? É trocar um pneu com o carro andando.
E eu imagino isso, porque a gente já conversou, já tinha meio que comentado isso comigo, como deve ser difícil, né? E você também tem família. Apesar de Sim. tudo, você tinha que estar ali, né? A senhora diretora, mas também com filhos em casa, também pedindo para você não ir. Eu lembro que você já comentou isso comigo. Então é sempre um dilema, mas também um ato de amor, né? E de muita, muita, muita bravura. Pri, vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando do começo, como foi tipo assim, bah, vamos fechar o comércio, né? Foi assim, eu acho que São Miguel, até essa medida, assim, as pessoas não tinham muita noção. Aí quando falou assim, não, vamos ter que fechar o comércio, né? Claro que hoje, né? Hoje as pessoas, é muito fácil falar depois que a obra está pronta, né? Tipo, depois que a obra está pronta, aí aqui quase terminando o ano, falar X, Y, W é fácil. Mas lá no início pareceu algo realmente correto, acertado, porque era uma atitude que todas as outras cidades estavam também tomando, e a gente também precisava dar uma organizada, nós, que eu digo assim, o hospital, né? A rede pública precisava dar uma organizada, porque se o posto, né? Se ali a parte, a atenção primária não tinha todos os IPIs, no hospital também teve esse boom inicial, né? Então fala um pouquinho aí desse bastidor, como que vocês decidiram, né? Porque não é uma decisão fácil, uma cidade pequena como São Miguel do Iguaçu, né? E que a gente sabe que muita gente vive do comércio. Então, eu acho que seria legal você falar um pouquinho sobre isso. Eu falo que esses 14 dias foram essenciais para nós, né? As pessoas, a gente ouviu muitas críticas, né? E isso, a crítica, ela faz parte da nossa humanidade, né? Se não existisse crítica, não existiria nós, né? Claro. Então, os 14 primeiros dias, eles vieram exatamente como uma avalanche. Porque, assim, o que nós separamos? Por primeiro, conversar com as escolas. Porque era a nossa maior preocupação. Era onde tinha mais acúmulo de pessoas no período diurno, né? Tirando as indústrias. E pessoas em defesas. Então, a primeira medida que a gente tomou foi conversar com as escolas. E assim, nós marcamos esse encontro com todos os diretores de escola, CMEs, na Câmara de Vereadores, para passar um geral para todo mundo, como era o vírus, como ele ia se comportar, do que nós íamos depender, da mesma forma que eu fiz há um tempo atrás, quando teve o surto de meningite no município. Para mim, eu ia passar as informações que deveria ser como controlar o vírus, né, manter as coisas básicas de higiene na escola. Naquele dia eu amanheci já com... E estava tudo bem até aquele dia. Naquele dia eu amanheci com uma outra avalanche, né? Todos os municípios fechando, Paraguai fechando. E nessa reunião, que eu ia mostrar para as escolas como trabalhar, a administração resolveu interromper as aulas porque era o que era melhor para ser feito naquele momento. Uhum. E nisso, consequentemente, o comércio de primeira mão, o comércio que não tinham segurança suficiente para trabalhar naquele momento. Então, foi a mesma avalanche que veio da pandemia em si, os dias, foi o fechamento do comércio. E eu vou falar para você, quando o governo fala que foram esses 14 primeiros dias foi realmente para a gente organizar, eu falo que foi. Porque nós tivemos capacidade de realmente estudar, treinar e fazer o que tinha que fazer nesses 14 primeiros dias. E era assombroso sair de casa. Eu falo para você. Porque, assim, teve um dia... Porque, assim, eu comecei a varar as noites, né? Porque eu precisava pensar. E um dia era muito pouco para eu pensar. Então, eu varava as noites.
E um dia, eu falo que eu não vou me esquecer nunca mais. Eu cheguei na frente do meu marido, né, para sair, e eu olhei para ele e ele viu que eu estava com medo, né? Porque eu também Normal. é normal. E ele olhou Claro. para mim, ele olhou para mim e ele falou assim: "Eu confio em você". Eu falei: "Vá". Aê! Ele falou: "Vai Aê! e faça". Ele falou: "Vai e faça o que tem que ser feito". E eu fui. E todos os dias eu levantava e eu falava: eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu falei: não é só meu marido, não é só meus filhos, não é só minha família que está confiando nesse momento em mim. São 27 mil habitantes, né? Então, e era muito engraçado. Quando alguém pedia para mim: você tem medo? Eu falava: não tenho medo. Vai dar tudo certo. Nós vamos passar todos juntos. Vai dar tudo certo. E eu comecei, e eu chegava na vigilância e falava a mesma coisa para minha equipe. Vamos passar todos juntos. Vai dar tudo certo. E eu falo que essa positividade, essa afirmação deu muito certo. Porque foi o que eu falo que é o que rege até hoje na minha vida. Assim, essa positividade. E esses 14 dias foi primordial, porque assim, ó, as pessoas começaram a debandar, certo? Quem morava no exterior começou a vir embora. E era aonde estava o nosso maior medo, né? A trazer a doença para dentro do município que não tinha. Então, o que a gente começou a fazer? Anunciar, né, que quem estivesse chegando no nosso município, avisasse o nosso órgão sanitário para que a gente pudesse tomar as medidas cabíveis naquele momento. Eu cheguei a pegar gente que não nos avisou com mala, tirando a mala do carro dentro da casa, porque eu fui até na casa, eu dei o termo de isolamento, porque assim, as pessoas também tinham medo, porque acabou que as pessoas começaram a ter preconceito uma das outras. Sim, então eu tive ainda mais que uma trabalhar cidade pequena. cidade pequena. Então, assim, os vizinhos denunciavam, né, essas pessoas que não entravam em contato com nós. Então, eu saía da vigilância, eu ia até a casa, conversava e colocava essas pessoas em isolamento. Porque até o momento nós não tínhamos exame. Nós chegamos bem no começo, nesses 14 primeiros dias, não ter exame para fazer para ninguém, porque era só pessoas hospitalizadas que tinham o direito de fazer exame. Ou se não, que tivesse febre e vários sintomas. Então, assim, a gente não podia fazer porque quem liberava o exame era o Estado. Então, o que nós precisávamos fazer naquele momento? Isolar realmente quem estava chegando e quem tinha qualquer tipo de sintomas, principalmente os sintomas estavam na cabeça. Então, foi um alvoroço mesmo. Até o primeiro caso chegar, assim, foi um CSI, né, uma busca incessantemente por não receber, né, mas não ter o caso no nosso município, e por muito tempo, graças a Deus, enquanto todos os outros municípios já tinham vários casos, São Miguel não tinha nenhum. Então, nesse tempo a gente conseguiu ir se organizando, né? Pode fazer pergunta. Não, desculpa, é só para aproveitar a tua fala, eu queria que você falasse dessa organização do SUS, né? Como que vocês se organizaram, como que foi decidido a macro-região? Aproveita já que você está falando, que é a minha próxima pergunta. Então já emenda aí, tá? Falar da nossa macro, como que foi decidida essa organização, porque também é o gancho para a próxima pergunta. Exatamente. Nós pertencemos à Regional de Saúde, que ela fica em Foz do Iguaçu, e que ela começa aqui em Matelândia. Ela pega os municípios de Matelândia, Medianeira, Itaipulândia, São Miguel, Missal, Santa Terezinha, Foz do Iguaçu e Ramilândia.
Exatamente. Então, nós temos 9 municípios que pertencem à nona regional de saúde, só que assim, foi uma busca incessante por respiradores, e existe, e é uma qualidade de respirador, não é qualquer respirador. Então, quem fez essa... também, né? Então, assim, quem fez essa programação de aonde os pacientes iriam foi a saúde, foi o Estado. Então, assim, todo paciente da nona regional de saúde pertence à Foz do Iguaçu. O nosso satélite para a Covid é Foz do Iguaçu. A partir do momento que Foz do Iguaçu não teria mais UTIs, aí seria migrado para Cascavel, né, e outras regiões aqui da macro regional, tá? Mas graças a Deus, Foz do Iguaçu deu um suporte muito grande aos nossos municípios. Faltou muito pouco, assim, para não, eu falo, para não extravasar, né? Que nós tivemos que, assim, a demora, né, nós tivemos, né, todos os municípios, não foi só São Miguel, a demora na transferência do paciente COVID, por causa do quanto de leito tinha de Covid em Foz do Iguaçu e na macro região. Tá. Então, assim... Não, pode concluir. Não, então, assim, não foi o município, não foi... Nenhum município decidiu para onde ia paciente COVID. Os municípios acataram que o Estado, né, passou para os municípios. Tá, e hoje a organização segue ainda indo para macro, Foz? Ainda tá a mesma organização, é isso que eu queria saber. Exatamente. São Miguel, paciente... E qual é o suporte a gente tem 2 hospitais, né? Esqueci o nome dele. Bom, o da municipal. O Madre de Dio, o Madre de Dio, o município. Mas o Madre de Dio há pouco tempo entrou, né? Há pouco tempo. O Madre de Dio entrou há pouco tempo. SUS. Exatamente. O Madre, ele dependia, né, de uma documentação para começar a receber pacientes do SUS. E agora ele conseguiu e, graças a Deus, ele já está recebendo pacientes SUS também. Tá, mas isso não garante, que o paciente, o São Miguelense, seja atendido no Madre de Dio. É onde tiver leito, certo? Onde, por exemplo, para as pessoas entenderem. Quando você coloca o paciente, a gente fala, né? É tudo online. O paciente agravou, o paciente vai para o sistema para abrir vaga, certo? E sim. Quem cuida desse sistema que vai indicar para onde o paciente vai. É o mais perto que existe para o paciente ir, do SUS, tá? Assim, é bem complexo isso, mas é mais ou menos isso. Tá? É um sistema único, né? Exatamente. E tem uma pessoa lá que cuida disso e que é ele que indica para onde o paciente vai ir naquele momento. Tá, vamos falar um pouquinho, eu acho que foi bem legal esse início aí. Ainda no início, vamos falar um pouquinho dos boletins, né? Porque assim, como a gente mora em cidade pequena, a gente já até comentou isso uma vez, como a gente mora em cidade pequena, eu lembro que nos primeiros casos, quando tinha um outro caso, era uma correria no WhatsApp, queria saber quem que é vizinho de quem, faz o quê, porque é uma coisa natural, né? É uma coisa natural do ser humano, a curiosidade, e ela parece que é mais aguçada ainda em cidades pequenas, né? Por mais que não é divulgado nome, nada, endereço, né? Apesar que agora vocês colocam bairros, né? Sim. Explica um pouquinho o boletim, como que é realizado, né? Como que foi essa ideia de colocar, postar. Eu sei que você foi presente, mas é legal falar um pouquinho.
Eu falo que a minha opinião quanto ao boletim Covid, ela é diferente de todo mundo. Não porque eu não queira divulgar, não, mas eu sempre prezei, sabe, a educação para quem estava doente naquele momento, e eu achava feio, né, as pessoas querendo saber quem é, por quê, aonde, né? Então eu fui bem resistente. Exatamente. Então eu fui bem resistente no primeiro momento a querer fazer o boletim mostrando tantos dados, né? Até quando, deixa eu botar meu telefone carregar. Até quando foi o primeiro caso, nossa, que repercussão que deu, a falta de educação das pessoas, a sensibilização das pessoas com aqueles que estavam doentes. Então, assim, e daí, né, o pessoal da informática todo dia ligava, pedia, né, o boletim, e às vezes era 9 horas, 10 horas da noite, e nós ainda não tínhamos fechado o boletim. Então, no começo, foi muito difícil essa parte de boletim. E, enquanto isso, a nossa população queria saber aonde morava, em que bairro, quantos anos, que sexo, sabe? E era exatamente. Então, era muito difícil. E todas as vezes que me questionavam, eu falava assim, gente, nós moramos numa cidade de 27 mil habitantes, onde só existe um centro, onde as pessoas vêm sempre para o mesmo lugar. Do que adianta saber quantos casos tem em qual bairro? Porque só se você ir passar em cada casa do bairro perguntando, você está com Covid? Você está com Covid? Porque, assim, ou botar uma bandeirinha, eu falava, vamos botar uma bandeirinha para dizer ali, ó, nessa casa tem Covid. Porque, assim, não... eu acreditava que bastava, né, para o município a gente saber quantos casos, né, e que a pessoa estava bem, graças a Deus, né? Mas assim, com o passar do tempo, como tudo, né, como tudo acontece, com o passar do tempo, graças a Deus, a equipe de informática, hoje em dia a gente passa os dados para eles e eles fazem o boletim para nós. Foi assim, no começo foi bem difícil, porque hoje nós temos, se você entrar na página da prefeitura, tem todo gráficos por região, casos, cura e tudo mais. Mas no começo nós tivemos bastante problema, até porque as pessoas não confiavam no boletim que a gente passava. Daí eu falava assim, do que adianta a gente passar boletim se as pessoas não confiam no nosso boletim, né? Então, foi um... É a tua oportunidade, Priscila. É a tua oportunidade de falar, pessoas, é verídico. Sabe, às vezes eu comentava, né, que nem os amigos, eu comentava, eu falava, meu Deus, né, o que eu ganho em falar uma inverdade, né, eu não ganho nada com isso. Então, assim, o que está no boletim é o que nós não estamos inventando, nós não estamos fazendo nada de errado, a gente só está passando o que a gente está vivendo nesse momento, né, então foi um dos detalhes mais difíceis da pandemia, foi o tal do boletim, que graças a Deus, hoje em dia, as pessoas conseguem entender ele, né? Porque para mim era muito, para nós, né, quanto equipe, a gente via o boletim, estava tudo certo, mas às vezes as pessoas não entendiam, né? Então, precisou alguém de fora, né? O pessoal da informática analisar o boletim e ver que realmente para nós estava ok, mas para eles não estava, né? Então, foi aonde deu tudo certo, agora o boletim tá ok, depois de bastante tempo, né? Agora a gente... Mas é assim, tudo que se fala, a informação, a troca, né? Porque às vezes não é o que você, como você transmite às vezes, né? Às vezes depende também um pouco da quanto a pessoa também está disposta a receber o que você está transmitindo, né? Também exatamente. Priscila, vamos falar um pouquinho, se você me permite agora, vamos falar um pouquinho sobre como está a evolução da doença na nossa cidade. Bom, a gente já passou pelo começo, a gente já entendeu, né? A população está... espera-se que a população esteja um pouco mais ciente, né? Apesar que a gente sabe que algumas pessoas ainda não entenderam a diferença do isolamento, do distanciamento social,
né? Há uma grande diferença. Eu queria que você falasse sobre isso e falasse como isso impacta, vamos supor assim, você passou na cidade durante o final de semana, você viu que a cidade está movimentada. E aí, mês que a gente começa já a temporada de verão, né? Prainha, praças, as pessoas tendem a sair mais de casa, porque é calor, porque, enfim, férias, as crianças também não estão na escola. Como que tudo isso se dá essa junção de tudo, como isso está refletindo lá para você, no teu plantão Covid, tá? Eu acho que antes de a gente chegar agora no final, a gente tem que fazer um percurso em todo o Covid, né? Então, assim, vamos começar lá pela realmente quando os primeiros casos começaram, foi indo devagar, foi evoluindo. A nossa cidade foi grandemente afetada quando o Covid entrou nos grandes frigoríficos, né? Onde as pessoas estavam mais tempo e mais aglomerados. Foi aonde deu aquele salto, aquele boom. E que eu falo que foi o momento mais difícil, né, do Covid para nós, até porque ele não trouxe só para a cidade, mas também para a aldeia indígena que nós temos aqui no município, e que eu falo que foi, para mim, eu falo que essa pandemia vai servir para o resto da vida como uma escola. Porque eu falo que tudo tem aqui no nosso município, né? Principalmente uma aldeia indígena, onde nós tínhamos mais de 500 indígenas e que todos os órgãos federais, estaduais estavam de olho e que eu precisei prestar, nós quanto município, fomos testados, né? Até o nosso limite da exaustão para conseguir reverter a situação, porque tu imagina uma aldeia indígena com 500 pessoas, mais um município todo em epidemia. Então, quando os frigoríficos eles começaram, as pessoas começaram a se curar, foi aonde foi baixando os casos e deu novamente uma elevação, porque daí saiu dos frigoríficos o vírus, mas chegou nos munícipes do município e aonde ganhou aquela elevação novamente. Hoje nós estamos em baixa, né? Novamente, graças a Deus. Hoje nós estamos com 25, 30 pacientes ativos, 830 casos, 830 e poucos casos que a gente fechou hoje, mas o que eu falo assim, que a gente não pode baixar a guarda, não pode, porque Medianeira está subindo os casos novamente, inclusive hoje eu conversei com a equipe de Medianeira e eles estão preocupadíssimos, inclusive dentro da cadeia do município teve contaminação, então assim, são pessoas né, que é mais difícil de você lidar, né? E daí, assim, como está subindo novamente em Medianeira, e em Foz está subindo muito, então assim... eu ia te perguntar, já que você tocou no assunto de Foz, né? Como isso reflete aqui em nós? Bom, a princípio eu acho que reflete porque vai lotar a macro, né? Então, eu acredito que vai voltar tudo novamente. Então, assim, nós não podemos baixar a guarda agora, né? A administração liberou, né, algumas coisas, porque, né, todos os municípios estão liberando, uma avalanche novamente, né? Acaba que a gente precisa liberar também, até porque a população cobra, né? Então, nós acabamos, só que foi o que eu falo, nós estamos vindo de baixas do vírus, mas como as pessoas começaram a sair novamente, porque Foz está aberto, Paraguai está aberto, né, Medianeira abriu as casas noturnas, então os são miguelenses vão começar a sair novamente. E a partir do momento que eles saem, eles trazem o vírus novamente para o município. Então, não é momento de baixar a guarda. Acabei de ler minha colega da Itália, ela falou que provavelmente a Itália vai fechar novamente.
Então, assim... Vários países já voltaram atrás em diversos decretos, né? Fechamento de casa noturna, bar, restaurante. Exatamente. Impacta, e assim, o que é preocupante é que uma segunda onda não é só questão de saúde, é questão de econômica também, né? Então a gente sabe que tem muitos comerciantes lutando na cidade para se permanecerem com as portas abertas, e ninguém quer uma segunda onda, ninguém quer fechar comércio de novo, ninguém quer fechar tudo, porém a gente precisa do bom senso e do distanciamento social realizado corretamente. Eu sou a psicopata do distanciamento social, mas é isso mesmo, Priscila. É isso que eu queria que você falasse, para a gente não abaixar a guarda, né? Porque está aumentando, a gente vê que o comportamento das pessoas parece que tem os dois lados. Não sei se você consegue ver. Tem as pessoas que ficam meio perdidas, não sabem, já pode, não posso aglomerar, não posso. Eu vejo muito os meus aluninhos, meus adolescentes já entregados para o universo, né? Então a gente tá vendo praça cheia, a gente tá vendo restaurante. Não que a gente seja contra, mas a gente vê que as medidas, que a partir de agora tem que ser como se fosse etiqueta social, sendo deixada de lado, né? Como o uso correto da máscara, distanciamento. Então, isso, querendo ou não, associado à abertura do Paraguai, né? Que a gente sabe que é importantíssimo que o comércio reaja, que ninguém quer morrer de fome, né? Mas vocês estão programando alguma campanha educativa? Como que tá? Então, assim, quando a gente fala, né, em não baixar a guarda, né, a gente precisa entender. Eu falo, as pessoas que são mais perto de mim, eu falo que vai fazer um ano que eu estou tentando fazer as pessoas entender o que é certo e o que é errado. Essa semana mesmo, nós tivemos um caso positivo, que a moça não ficou dentro de casa. Nós tivemos que ir com a guarda lá para ela entender que, por mais que ela não tinha sintoma, que o que ela perdeu foi só o paladar, ela precisava ficar em casa para não disseminar o vírus, né? Então, assim, faz um ano que eu estou tentando fazer com que as pessoas entendam o que é certo e o que é errado, né? Alguns eu consigo, alguns não entra na cabeça. Então, assim, a gente precisa entender agora, nesse momento, que as coisas vão abrir, que as pessoas precisam trabalhar, que o município precisa girar, mas não é porque o município precisa girar que as pessoas não podem ter cuidados essenciais, né? O que é o cuidado essencial? Cuidado essencial é higienização das mãos antes de passar a mão no rosto. Se você está tossindo, né, cobrir a mão, cobrir o rosto. O uso de máscara, as pessoas acham que não precisa mais usar a máscara, né? Que acabou. Né? Eu percebi. Eu fui no dia 12 de outubro, né, no dia da Nossa Senhora Aparecida, eu fui, né, no município vizinho, na Nossa Senhora Aparecida, eu parecia um ET, só estava eu de máscara lá, e algumas outras pessoas. Então, assim, eu não tô louca, eu não sou louca, né? As pessoas precisam entender o que eu estou falando, que hoje não existe mais o isolamento social. Sim, quem quer fazer, pode fazer o isolamento social. Mas hoje, o que está prevalecendo em todos os lugares é o distanciamento social. É ficar 1,5 metro das pessoas, é não cumprimentar as pessoas, é o uso de máscara, é a higienização das mãos com água e sabão, álcool em gel, o que você tiver. Se você está doente, fique em casa. Não sei se vocês perceberam, eu estou tossindo, mas eu tive uma gripe. Mas a partir do momento que a minha filha amanheceu com tosse, ficamos todos em casa e só saímos de casa depois do exame realizado e com o teste negativo. Se todas as pessoas fizessem isso, nós não estaríamos na situação que nós estamos, de não conseguir
acabar com uma pandemia. Né? É porque as pessoas não acham que nada vai acontecer. As pessoas que morreram injustamente, né? Não foi porque elas quiseram. Então, alguém levou, alguma coisa eu fiz de errado para estar doente, para chegar no ponto que cheguei. Então, assim, muitas vítimas, nós perdemos muitas vítimas dessa doença, por as pessoas que estão em volta delas não estarem esclarecidas, né? Então, isso é muito importante agora, nesse momento, para a gente não ter que fechar mais nada. Nós, brasileiros, precisamos entender que agora é verão e que a dengue está de volta. Já morreram 2 pessoas em Foz de dengue. Não é mais de Covid, é dengue. E os vírus vão se cruzar novamente. As pessoas vão adoecer sem... Porque, assim, o vírus que chegou para nós, do Covid, até o 3º, 4º sintoma é dengue para nós. Só depois que ele vai virar Covid. Então, assim, os vírus vão se cruzar, as pessoas podem perder vidas por falta de diagnóstico preciso, né? Então, assim, o que eu peço de todo o coração é que, se não caiu a ficha ainda, né, para alguém que cai a ficha nesse momento, que não é você jovem que vai perder a vida, é um idoso da sua família que vai perder a vida, né, principalmente. Então, às vezes não é nem, às vezes não chega nem a ser tão idoso, né, Priscila? Sim, às vezes é um pai, uma mãe, jovens. ou até mesmo um irmão que tem uma doença autoimune ou tem alguma outra doença, né? Isso é bem... É isso que era a minha próxima pergunta, né? Quem te dá mais trabalho na vigilância? São os assintomáticos ou os que testam positivo? Ai, meu Deus, que pergunta mais difícil ali de responder. Vou te falar que existem vários tipos de paciente. Tem os pacientes que não querem que a gente nem toque no assunto. Estão ali com a doença, mas não querem ser atendidos por nós. Não querem serem vigiados por nós. Existem os pacientes assintomáticos que acham que é mentira o que a gente está fazendo ali, que eles não que o exame provavelmente está errado. Eles existe todo tipo. Existe aquele paciente carinhoso que atende a gente, né? Que faz toda a lição de casa, que passa bem, que responde bem ao tratamento, né? Mas eu falo que faz 1 ano que eu estou tentando fazer com que as pessoas entendam o que é certo e o que é errado no Covid. Existem vários tipos de... Pri, uma pergunta que eu tinha aqui, né, que me mandaram antes para mim te fazer: se uma pessoa da casa testa positivo, o que as outras vão fazer quarentena, os outros integrantes da casa também vão fazer quarentena, mas eles não testaram positivo, né? Uhum. O que eles podem fazer? Como proceder? Em todo esse tempo de Covid, a gente aprendeu muito sobre a doença também e sobre o manejo da doença, sabe, Elis? Tanto que no começo a gente dava prioridade para que as pessoas ligassem no telefone do Covid, para que a gente fizesse a anamnese pelo telefone e seguido do teste, né? Com todo esse tempo de Covid, a gente percebeu que não era a ligação, não era o isolamento naquele momento que era o mais interessante. E sim, a avaliação médica, tá? Porque a partir do momento que o paciente era avaliado e clinicamente era suspeitado, ele já era medicado. E ele ia para casa para esperar a vigilância estar ligando para agendar o exame já medicado. Então, esse paciente não passava mais tão mal quanto aquele que ficava esperando o resultado sair para daí ser medicado, né? Então, a gente aprendeu muito nesse tempo de Covid. Então, o que hoje em dia, né? O que mudou? Como que tá? Então, assim, o Ministério da Saúde, com todos os estudos que eles já fizeram,
eles priorizaram que paciente positivo são 10 dias de isolamento a partir do primeiro dia de sintomas e 24 horas sem sintomas para ganhar alta. As pessoas que moram com ele não necessitam de fazer exame, porque a partir do momento que você convive com alguém positivo, você é tratado como positivo, tá? Então, assim, a grande maioria nós fazemos o exame, mas nem todos precisam de exame. E também muitos dos que a gente testa positivo a um casal, muitas vezes o outro, né, o parceiro, não é positivo. Porque a gente aprendeu também que o vírus do Covid, ele é que nem uma gripe, né? Se eu tô com a imunidade boa, eu não vou pegar. O vírus não vai entrar no meu organismo, tá? Então, mas mesmo assim você pode estar carregando o vírus para outras pessoas, por isso a necessidade de estar em isolamento com o paciente positivo. E dentro de casa, quando a gente coloca um paciente positivo dentro de casa, não é ele ali junto com todo mundo. É esse paciente se isolar o quanto puder do seu familiar, para não deixar que o seu familiar adoeça junto com ele, tá? Então, isso é o certo, tá? Tá, Pri, eu queria fazer uma pergunta, assim, para você. Também recebi antes, tá? Já pode aglomerar? A pergunta, já pode aglomerar? E se eu for aglomerar, como que eu vou? Vou com álcool em gel, tipo, com uma sprayzinho nas pessoas? Então, assim, ó, o bom senso, Elis, ele ainda prevalece, tá? Então, assim, foi eliminado, né, essa parte de aglomeração. Hoje, o município mesmo já pode fazer festas com 50% da capacidade de um salão, né? Então, assim, estamos dando a chance das pessoas se aglomerarem. Mas o que é importante nesse momento as pessoas saberem? Vai aglomerar, mas o bom senso ele tem que prevalecer, tá? Então, assim, é uma festa que eu não posso deixar de ir. Que seja no ar livre, né? Que tenha distanciamento, que se tiver alguma pessoa nesse local que não está legal, que tenha tosse, que tenha sintomas gripais, que mande para casa, que não é lugar dele estar, se ele não está bem, é em casa o local dele ficar. Não é porque eu fui convidado para uma festa que eu vou sair doente para essa festa, tá? Então, assim, o bom senso é o que se existe uma dica nesse momento, é que por mais que as coisas estão abrindo, por mais que as coisas estão voltando ao normal, o bom senso tem que prevalecer. Se não precisar ir, não vão, né? Se não precisar estar, não esteja, né? Em casa, a sua casa é a sua proteção. Tá? Pri, agora eu queria te falar um pouquinho do ano que vem, né? Por mais que a gente esteja uma mudança, né, na administração da cidade, que a gente está agora em campanha, né? A gente não vai discutir mérito de A, B ou C ou D, né? Apesar que eu como votante, assim, todo mundo deve agora analisar, né, com muito cuidado o plano de ação dos candidatos. Porque vocês já viram, gente, a diferença que faz você ter um técnico responsável no lugar certo. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse essa ser humaninha técnica, formadinha, estudiosa, minha amiga, nesse local? Sim, a gente estaria ferradíssimo. Porque além da tua formação acadêmica, né, você é uma pessoa técnica, metódica, que das exatas, né, gente? Das exatas, né? Das exatas ao fim. Mas essa importância, né, do que eu falei, do técnico ser responsável por uma área técnica. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que é a projeção para 2021, né?
Não sei, a gente sabe que muda as cadeiras, né? A dança da cadeira ocorre, mas assim, isso como é uma política de saúde e é uma pandemia e é algo, né, tão importante para o município, eu queria que você falasse, tranquilizasse as pessoas que assim, por mais que você não esteja lá o ano que vem, que meu Deus do céu, quero saber quem que será o técnico, mas que o legado, né, que a continuidade do trabalho, porque o que é bom deve continuar, né, e deve seguir o trabalho com a mesma seriedade, com a mesma capacidade técnica. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o cenário para 2021. A gente sabe que nós mundialmente, dependemos de uma vacina, né? Ou a imunidade de rebanho, ou um fármaco novo, que a gente sabe que tudo isso demora muito tempo, né, Priscila? Fala um pouquinho disso para nós. Então assim... Só que eu acho, Pri, só um pouquinho. Fala um pouquinho mais alto que o teu som tá baixo. Tá baixo? É. Tá. Vou chegar mais perto do meu celular. Então, assim, perspectiva para o ano que vem, quanto Covid, nenhuma. Assim, até o momento, nenhuma, né? Eu falo assim, e isso não é desanimador, e não fiquem desanimados, né? A gente tem constantemente, né, videoconferências com o Estado, onde a gente não vê algo que mude enquanto não tiver uma vacina. Eu falo que quando eu me formei, é muito engraçado, eu me formei bem na época da H1N1 e eu estava colando grau de máscara. E hoje eu estou em mais uma, né, passando por mais uma pandemia e atuando aonde eu falo que é onde eu deveria estar, porque eu amo o que eu faço, assim, né? E a gente, quanto profissionais, a gente não vê alguma mudança grande, né, no cenário mundial enquanto não houver uma vacina. E eu até o Nicolas, que é nosso dentista, que está trabalhando lá comigo agora nesse momento, ele falava, quando eu falava assim, né, até julho do ano que vem não existe nada que, não vai ter nada que mude o cenário que a gente está vivendo agora. E ele olhava para mim e ele falava assim, ela é louca. E hoje, essa semana, uns 15 dias atrás, ele falou assim, eu duvidei de você. Mas hoje eu não duvido mais. É isso mesmo que você vem falando desde o começo do ano. E assim, mas a gente não pode perder as esperanças, né? A partir do momento que saiu uma vacina, e eu falo, gente, não duvidem da Anvisa. Pelo amor de Deus, não duvidem da vigilância em saúde de seus municípios, né? Porque se tem alguém que sabe sobre o fármaco, sobre a vacina ou sobre as diretrizes que têm que ser feitas nesse momento para o seu município, para o seu estado, para o seu país, é quem está na Anvisa, nas regionais e nas vigilâncias, né? Então, assim, não duvide da vacina que vier, né? As pessoas vão precisar se vacinar, nós precisamos parar esse vírus. E a gente só vai parar quando a grande massa se vacinar, né? Sim. Então, assim, o que vai acontecer? Tudo vai ter que reabrir, né? Eu até assisti hoje, não sei se vocês assistiram, o Ratinho está pensando. Então, assim, as coisas vão retomar, as coisas precisam retomar, com vacina ou não, né? Sim. Então, assim, só que a partir do momento que surgiu um fármaco, surgiu uma vacina, aceitem, né? Façam adesão disso, porque é que nem qualquer tipo de vacina, a gente vê hoje em dia uma grande massa duvidando das vacinações. Meu Deus, muito tem triste. Gente com 40, 50 anos, todo mundo vacinou desde pequeno e era uma vacina bem mais, né, sem protocolos do que hoje. E assim, nós extinguimos, por exemplo, várias doenças que hoje estão voltando por falta de vacinação. Pri, desculpa.
25 Vai segundos restantes. O Instagram Meu vai fechar Deus. nós. Ah, tá, vamos. Tá, então Vamos assim, fazer- quando vamos fazer o chegar, seguinte. quando chegar a vacina, se, por favor, vão vacinar em grande massa. Isso mesmo. Vão se vacinar. Distanciamento social total. Gente, beijo. Pri, desculpa, Elis. foi muito rápido. Elis, muito